Olá, meu nome é Eliane Cristina Coutinho, sou pedagoga, neuropedagoga, psicopedagoga, orientadora educacional, gestora de um curso de pedagogia e mestra em psicologia social. Estou aqui para falar sobre o mês de Junho Violeta, sendo o mês da conscientização sobre a violência com idosos, em mais um do episódio do Universo Cast. O mês que estamos, que também chamamos de Junho Violeta, faz parte de um trabalho de conscientização da população para mostrar a importância de denunciar todo e qualquer tipo de violência dos direitos da pessoa idosa. Essa dura realidade de maus tratos contra os idosos deve ser combatida. A data foi criada em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para um combate das diversas formas de violência cometida contra a pessoa idosa. Essa campanha de Junho Violeta, com o tema Violetas contra a Violência e lema de dignidade e respeito para com a pessoa idosa, tem como objetivo estender a campanha para todo o mês de junho e mobilizar toda a população sobre esse tipo de violência que vem crescendo a cada dia. O Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade é comemorado em 1º de outubro. Além de homenagear as pessoas idosas, a data também tem como objetivo conscientizar e sensibilizar a sociedade sobre as necessidades desse público. Desde 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa, no seu artigo 4º, diz que nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. O Estatuto da Pessoa Idosa, da Lei nº 10.741, que regula os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, estabeleceu categoria das formas de manifestação da violência contra a pessoa idosa. Nos primeiros 5 meses de 2023, o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e de Cidadania recebeu mais de 47 mil denúncias de violência cometida contra as pessoas idosas, que apontam também para cerca de 282 mil violações de direitos como violência física, a psicológica, a negligência, a exploração financeira ou material, e cada denúncia pode ter mais de um tipo de violação desses direitos. O número de violações de direitos humanos é de 87% maior em relação ao mesmo período de 2022. De janeiro a maio de 2022, mais de 150 mil violações foram anotadas, a partir de mais de 30 mil denúncias. Os números são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência contra o idoso no Brasil pode ocorrer de várias formas e define-se como ação única ou repetida, ou falta de ação apropriada, ocorrendo em qualquer relacionamento onde exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. Temos alguns tipos de violências e também os mais comuns são a violência física, né? Quando se bate no idoso, a violência psicológica ou emocional, né? Quando faz o idoso sentir-se constrangido e humilhado. A violência financeira são os casos de familiares de que se utilizam dos recursos dos idosos para si próprio. A violência sexual são os abusos físicos ou psicológicos, mesmo em conversas, quando isso for contra a vontade e princípios do idoso. A violência por negligência, deixar de agir quando necessário, sejam os responsáveis pelo idoso ou ele próprio sendo negligente consigo mesmo.
violência verbal contra o idoso. Agressão verbal contra idosos é qualquer ação como falar num tom de voz inadequado, seja baixo demais, com fins de excluir, né, esse idoso da conversa ou gritar de maneira ofensiva. Ofender, ridicularizar ou criticar constantemente também são consideradas agressões verbais, assim como acusar ou culpar o idoso indevidamente. Outras formas não verbais, como ignorar a presença, mandar o idoso se calar, abandoná-lo, não acolhê-lo ou não demonstrar afetividade, são consideradas formas de agressão verbal também. A violência psicológica contra os idosos pode ser difícil de se identificar, mas temos algumas formas de fazê-los. Há sinais de maus tratos ou negligência no corpo do idoso? O idoso demonstra estar desconfortável na presença de algum familiar ou do cuidador? Um idoso comunicativo tornou-se calado de uma hora para outra? O idoso se recusa a fazer atividades que antes eram de seu interesse? O idoso responde de maneira inadequada ou desmedida a uma situação cotidiana? O idoso passou a apresentar sinais de demência de uma hora para outra? Surgiram dúvidas, né? Ou dívidas em nome do idoso de uma hora para outra? Ou seu saldo bancário diminuiu fora de um padrão comum? Infecções ou feridas surgiram de maneira inexplicável na região genital? O idoso está desidratado, desnutrido, tem descumprido as prescrições médicas ou vive em condições inseguras? Violências psicológicas contra o idoso é crime. Qualquer resposta sim para alguma das perguntas acima deve acender um sinal de alerta nos responsáveis e nas pessoas mais próximas dos idosos. Uma pessoa nessas condições fica ainda mais vulnerável fisicamente e mentalmente, pois torna-se dependente de outros, né? Dos outros familiares, dos outros cuidadores, mesmo para atividades simples como fazer compras ou tomar o seu próprio banho. Se o ambiente em que o idoso vive for violento, independente do tipo de violência, o idoso tende a se fechar em seu mundo. Além das sequelas físicas, algumas externam como perda de apetite, outras com comportamento agressivo e outros até chegam a perder a vontade de viver. Assim, no que diz respeito às principais maneiras de prevenir os atos de violência contra o idoso, sejam eles de qualquer natureza, nós vamos destacar o acompanhamento constante da família, ou seja, um idoso abandonado ou incapaz de realizar o seu autocuidado tem chances aumentadas de ser vítima de algum tipo de violência. Cabe ressaltar a importância de treinamentos adequados para que seja oferecida um atendimento de qualidade constante, mesmo que for de cuidadores familiares. A sociedade também pode ajudar a prevenir os maus tratos aos idosos e a violência contra eles. Discando 100, que funciona diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo em dias não úteis. No aplicativo Proteja Brasil, o Proteja Brasil está disponível para download e utiliza a mesma central do Disque 100. Tem também o Humanizar Redes, o Humanizar Redes, Pacto Nacional de Enfrentamento às às violações de direitos humanos, permite denunciar violações de direitos humanos que acontecem online. Em sua ouvidoria, é possível registrar denúncias de maus tratos contra idosos. Utiliza a mesma central do Disque 100 e através da central também judicial do idoso, onde estiver disponível. Temos o 190, que é o telefone através da central da polícia local. Temos o 197, que são as denúncias de violências anônimas com a Polícia Civil. Um alerta que as famílias precisam ter cuidado quando forem também contratar um cuidador para seus amados idosos. Algumas recomendações são essenciais para essa contratação. Primeiro,
Definir as atividades que o cuidador vai executar. Um diário de atividades pode ajudar muito nesse momento. A partir disso, é possível pensar em contratar um cuidador e é importante esse cuidador também estar em dia com as questões jurídicas, né? Ou seja, trabalhistas. E sempre que possível, instalar câmeras no local de trabalho dos cuidadores. As câmeras, mesmo que não sejam monitoradas 24 horas por dia, passam o recado de que o cuidador não está sozinho, com alguém capacitado. E o mais importante, guarnecer o idoso com a companhia de seus entes queridos, entender se ele fica feliz na presença de seus cuidadores e se a atenção recebida é suficiente. O acompanhamento constante da família, ou seja, um idoso abandonado ou incapaz de realizar o seu autocuidados, tem chances aumentadas de ser vítima de algum tipo de violência. Temos um país, né, um histórico de omissão com as parcelas mais carentes da população. Com a idade média aumentando, o idoso tende a entrar cada vez mais nessa infeliz estatística, pois a partir dos 60 anos, a maioria será carente fisicamente, cognitivamente ou psicologicamente. Prego o acompanhamento constante dos familiares como a melhor forma de garantir a integridade e o bem-estar do idoso. Agora, eu termino a minha fala com a poesia do autor Albert Camus, que se chama Envelhecer. Envelhecer é o único meio de viver muito tempo. A idade madura é aquela na qual ainda se é jovem, porém com muito mais esforços. O que mais me atormenta em relação às tolices da minha juventude não é havê-las cometido, e sim não poder voltar a cometê-las. Envelhecer é passar da paixão para a compaixão. Muitas pessoas não chegam aos 80 porque perdem muito tempo tentando ficar nos 40. Aos 20 anos reina o desejo, aos 30 reina a razão, aos 40 o juízo. O que não é belo aos 20, forte aos 30, rico aos 40, nem sábio aos 50, nunca será nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio. Quando se passa dos 60, são poucas as coisas que nos parecem absurdas. Os jovens pensam que os velhos são bobos. Os velhos sabem que os jovens o são. A maturidade do homem é voltar a encontrar a serenidade com aquela que se usufruía quando era menino. Nada passa mais depressa que os anos. Quando eu era jovem, dizia: verás quando tiver 50 anos. Tenha 50 anos e não estou vendo nada. Nos olhos dos jovens arde a chama, nos olhos dos velhos brilha a luz. A iniciativa da juventude vale tanto a experiência dos velhos. Sempre há um menino em todos os homens. A cada idade lhe cai bem uma conduta diferente. Os jovens andam em grupo, os adultos em pares e os velhos andam sós. Feliz é quem foi jovem em sua juventude e feliz é quem foi sábio em sua velhice. Todos desejamos chegar à velhice e todos negamos que tenhamos chegado. Não entendo isso dos anos, que todavia é bom vivê-los, mas não tê-los. Que bom compartilhar esse tema com vocês. E assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que tenham gostado da descrição desse episódio. Caso queiram, poderão encontrar os meus contatos nas redes sociais. Acesse lá. Um grande abraço e até o próximo.